boa noite, seja bem-vindo ao ESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Sem asfalto, buracos e tubulação de esgoto a céu aberto. Esse é o cenário da Avenida Filipinas, no bairro Jurema. Caso Raíssa, 5 meses após o trágico acidente de trânsito que matou a estudante. A família aguarda por justiça. Transtorno de ansiedade, um problema da vida moderna que atinge cada vez mais pessoas. Informação, formação e conhecimento. Tudo isso e muito mais você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. Sem asfalto, buracos e tubulação de esgoto a céu aberto. Esse é o cenário da Avenida Filipinas, no bairro Jurema, do loteamento Leblon. Os moradores reivindicam uma melhor infraestrutura para o local e a gente foi conferir esse assunto. A repórter Samara Dias e Paulo Calete trazem mais informações. A Avenida Filipinas dá acesso a alguns bairros da zona sul de Vitória da Conquista, como Jardim Guanabara, Ipanema e Morada dos Pássaros 1, 2 e 3. Enquanto os moradores trafegam com tranquilidade de um lado, do outro, no loteamento Leblon, no bairro Jurema, a situação da avenida é bem diferente. A rua é muito difícil passar com caminhão. Quando chove aqui, já fiquei interditado aqui 1 dia e meio esperando a prefeitura vir ajeitar para poder eu carregar o caminhão. Eu faço esse trajeto aqui 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Essa árvore que tem aqui em frente, eu entro no normal, eu tenho que sair no contramão, porque já foi vários pedidos feitos para a prefeitura vir paudar. E quando chove, a situação piora. Esse trecho da avenida fica alagado. Esse caminhão ficou atolado. Os moradores da Avenida Filipinas, aqui no bairro Jurema, não sofrem apenas com a falta de asfalto, mas também com a falta de infraestrutura. Olha só, são muitos buracos, alguns com bastante profundidade e também a tubulação do esgoto a céu aberto. Então, essa rua aqui fica insuportável na época de chuva, porque a água escoa toda aqui para baixo e simplesmente fica assim um descaso muito grande, porque já, assim, eu ouvi dizer que já saiu a verba para poder fazer o asfaltamento aqui da rua, mas até agora nada. Então, sem contar quando sai a boca de lobo, né, que vem esgoto aqui para essa rua, é insuportável mesmo, não tem nem condições de falar na chuva como é que essa rua fica. A situação se repete em outras ruas do loteamento. Além dos buracos, quando chove, as ruas se transformam em rios, como mostra esse vídeo gravado por moradores no dia 6 de janeiro deste ano. As pessoas ficam ilhadas e também sofrem com mau cheiro. A situação é assim, desse jeito aqui. Quando tá sol é um poeirão doido, quando chove é um lameiro. Fora quando os esgotos aqui poca, né? Que aí não tem quem aguenta, um fedor. A gente entrou em contato com a Prefeitura Municipal buscando respostas sobre a solução desse problema, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos uma resposta. Agora a gente fala do caso Raíssa. Amanhã completa 5 meses que a jovem faleceu vítima de atropelamento. A família aguarda por justiça. Confira a reportagem. Uma dor que não passa, a saudade diária e as lembranças do último encontro. Essa é a rotina de Vanúzia após perder a filha. A dor por ter perdido, né, minha filha, por ter minha família destruída, os sonhos dela interrompidos. E aí vem essa impunidade, essa falta de justiça, aí aumenta mais a dor ainda. E, né, indignação, vários sentimentos juntos. Raíssa estava saindo de uma festa e se dirigia a um ponto de ônibus com o namorado quando foi surpreendida pelo carro em alta velocidade. 5 meses após o acontecido, a família segue em busca de justiça. O carro bateu, ela morreu na hora. Será que ele tem noção disso, do que ele fez, do crime? Isso foi um crime. E a justiça não faz nada, ninguém faz nada, fica por isso mesmo. O condutor do veículo, Fernando Otávio Lemos Cardoso, de 20 anos, foi preso em flagrante na noite do acidente. Ele ficou recluso até o dia 2 de outubro, data em que passou a responder em liberdade por homicídio doloso, graças a um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Inicialmente, o Ministério Público ele embasa a denúncia
com o efetivo homicídio doloso, né? Aquela tese que a gente já conhece bastante, que é o risco que ele assumiu, né, quando ele entra no veículo sobre o efeito do álcool, né? Além do efeito do álcool, ele também dirigiu com uma direção bastante... ele não teve prudência, né, na condução do veículo. Nós temos perícia no processo que afirma isso, é possível afirmar. Essa professora de Direito explica as diferenças entre o homicídio culposo e doloso. E, segundo ela, a demora do processo não significa que a família não terá uma resposta. Assim, são duas ponderações, né, que a gente precisa fazer. Uma, que há uma discussão, né, no direito, nesses casos que a gente coloca entre aspas, né, como acidente de trânsito, ele pode se configurar um homicídio doloso para um homicídio isso, todo o contexto. E um outro parâmetro também que a gente deve observar, que a regra no nosso direito é a liberdade. A prisão ela acaba sendo exceção. Então, para a gente falar, às vezes a família, a sociedade fala, uma sensação de impunidade, olha, aconteceu o crime, foi filmado, tem provas e a pessoa já foi solta, né? Porque no nosso direito a regra é que ela só vai ser presa depois que haja uma sentença, né? Que a gente fala que é o cumprimento da pena. Então, a pessoa pode estar respondendo o processo em liberdade, quando houver o julgamento, ela cumprir a pena. E é isso que espera a mãe de Raíssa, e que casos como o da filha deixem de acontecer. Até quando a gente vai ficar perdendo pessoas assim e ficando por isso mesmo, por causa de bebida, álcool, drogas, tudo junto, direção, né? Que sejam responsáveis, que não misture, se for beber, que não dirija, que pense nos outros, que pode tirar vidas, assim como tiraram a vida de minha filha. A gente não conseguiu contato com a defesa de Fernando. E agora vamos falar de previsão do tempo. Em Vitória da Conquista, nesta sexta-feira, sol com aumento de nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima é de 19, máxima de 29 graus e pode chover à tarde e à noite. Vamos saber como fica o tempo em outras cidades da região. Em Barra do Choça, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva à tarde. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Em Itapetinga, o dia é de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Já em Bicuí, o sol aparece durante todo o dia, com possibilidade de pancada de chuva à noite. As temperaturas ficam entre 21 e 29 graus. E no próximo bloco você confere os destaques do Giro de Notícias desta quinta-feira. E ainda nessa edição, transtorno de ansiedade, um distúrbio psicológico cada vez mais comum. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Não vou falar sobre isso. Não, coloca ele na linha aí, por favor. Coloca ele na... Por que você está chorando, rapaz? Por que você está chorando? Me diga. Amigo, por favor, não Para de frescura, que isso é coisa de menina. Para de frescura. Eu tô te educando é pra ser homem, pra ser macho, rapaz. Você é frouxo, por acaso? Para de chorar, engula seu choro. Você já viu seu pai chorar, por acaso? Então pronto, engula seu choro. Engula seu choro. E homem que é homem não chora. Eu estou te educando. Eu estou criando você pra ser homem, pra ser macho. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? O que você acaba de ver aqui não é educação. E nem é só falta de educação. É masculinidade tóxica, que faz mal aos homens e pode virar violência contra as mulheres. A gente precisa falar sobre isso. Acesse masculinidadenova.com.br. Respeita as meninas. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram cerca de 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram cerca de 627%. E as doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Ajude, uma gota de sangue pode fazer pulsar novamente uma vida. Doe sangue, salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas em parceria com o Emoba.
Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. E agora vamos aos destaques do Giro de Notícias desta quinta-feira. A estudante de jornalismo Valéria Marina traz as informações. Boa noite, Valéria. Olá, boa noite. Começamos mais um Giro de Notícias. A primeira informação de hoje é sobre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que concluiu que motoristas do aplicativo Uber não possuem vínculo empregatício com a empresa. A justificativa utilizada pelo tribunal é a flexibilidade nos horários e a remuneração de até 80% do valor pago pelo usuário, o que caracterizaria uma relação de parceria e não um vínculo de empregado e empregador. A ação foi julgada em primeira instância. O juiz negou a existência de vínculo empregatício. A decisão foi levada para a segunda instância. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo concluiu que havia os elementos para caracterizar uma relação de emprego, como a habitualidade e a subordinação. Mas para o Tribunal Superior, não existe elemento de subordinação no vínculo entre motorista e Uber, porque ele pode trabalhar quando quiser, nas regiões que desejar, inclusive com a possibilidade de ficar offline. Fique atento para mais uma informação. O Senado aprovou na tarde de ontem um projeto de lei que obriga os agressores de mulheres a frequentar centro de reabilitação e ter acompanhamento psicossocial. O acompanhamento poderá ser feito individualmente ou em grupos. O texto também determina que os agressores frequentem programas de recuperação e reeducação. Por hoje é só. E em tempos de crise econômica, muita gente tem dificuldade na administração do orçamento familiar. Saber como lidar com o dinheiro é fundamental para não incorrermos em dívidas. E uma estratégia importante, claro, é a educação financeira. Para falar sobre isso aqui conosco, o professor da UESB e também economista, Josias Alves. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao UESB Notícias. Boa noite. Então, para começar, professor, já pergunto, a educação financeira no Brasil, como é que é isso? Acho que a gente tem um pouco de distanciamento dessa palavra desde cedo, não é mesmo? Com certeza. Não faz parte da nossa cultura, né? A cultura brasileira, a gente não aprende a lidar com essas questões financeiras e, infelizmente, a educação financeira ainda não é uma realidade nossa aqui no Brasil. E como mudar esse cenário? Porque em tempos de crise a gente se preocupa mais, claro, mas de uma forma geral, como mudar esse cenário a partir das novas gerações? Bom, eu acho que principalmente agora com essa questão dos bancos digitais, a possibilidade de você abrir contas em bancos digitais, os cartões de crédito pré-pago também, a gente pode já acostumando nossos filhos a ter uma educação financeira, ter uma disposição a aprender a lidar com o dinheiro, né? A saber fazer um orçamento familiar, a saber controlar os seus gastos, controlar aquilo que você ganha, controlar os seus gastos. Eu acho que a experiência dessa juventude agora, ela é uma experiência muito boa, porque, como eu falei anteriormente, os bancos digitais permitem você abrir uma conta para o seu filho com 10, 12, 13, 14 anos. Então, a gente precisa começar a educar essa juventude a tratar o dinheiro de uma forma correta, né? E acostumá-los a trabalhar sempre nessa perspectiva de ter um orçamento equilibrado. Agora a gente ainda está no início do ano, início de fevereiro, né? Ainda dá tempo para quem quer, não só para os jovens, mas também para quem quer ter esse controle dos gastos na família. O que fazer? Início de ano é uma época boa para reiniciar, quem sabe para mudar aquilo que está sendo feito de errado no orçamento familiar? Com certeza, é uma oportunidade muito grande. Todo início de ano a gente tem uma série de despesas que elas vão ocorrer ao longo do ano todo. Esse planejamento material da tem carro, PVA, seguro, a gente precisa fazer um planejamento para o ano todo, né? Então é necessário que as pessoas se acostumem a trabalhar dentro da perspectiva do seu orçamento familiar, né? Não é porque eu ganho 4, 5 mil reais por mês que eu preciso gastar 80, 90, às vezes até 100% dessa minha renda. Então, é necessário que a gente faça esse planejamento ao longo do ano. Bom, o material escolar que a gente vai gastar agora em fevereiro ou março, quanto é que eu vou gastar ao longo do ano, né? Meu IPVA, o meu IPVA vence só em junho, mas eu preciso saber que esse IPVA eu posso dividi-lo em 12 parcelas, né? O seguro do meu automóvel também posso dividir em 12 parcelas.
E aí você tem um planejamento mês a mês, né? Para você não chegar, por exemplo, o meu IPVA vence em junho e chega em junho eu tenho aquele valor que é um valor fora da minha realidade, né? E um valor que vai sobrecarregar o meu orçamento do meu salário em junho, né? Então eu preciso fazer esse planejamento ao longo do ano. Eu sei que o IPVA é em junho, eu sei que o seguro do meu carro é setembro. Aí eu preciso dividir isso em 12 parcelas para que eu não chegue em setembro, eu tomo um susto com o meu seguro, nem ter também em junho, como o exemplo que eu dei anteriormente, que eu tenho um susto, venha um valor de IPVA que eu não consiga pagá-lo dentro daquele orçamento que eu tenho planejado. Agora, o senhor falou sobre parcelamento, isso eu acho que é o que pega muita gente, porque acaba dividindo. Às vezes é uma questão de necessidade, mas muitas vezes é uma forma de lazer, não sei. E aí a pessoa divide em muitas parcelas e não faz esse planejamento, não tem um controle dos gastos e na hora que chega o boleto é aquela aflição. Quais as dicas que o senhor daria nesse caso para quem tem um orçamento apertado e tem essa necessidade de dividir as compras, de parcelar? Quais as dicas que o senhor daria? Primeiro você tem que conhecer qual é a sua renda. Bom, o meu salário é de R$5.000 mensais, né? Então eu tenho 12 parcelas de 5.000, vou tirar aí da conta a 13º e férias, mas eu tenho um salário de R$5.000 mensal. A dica que a gente sempre dá é o seguinte: não comprometa acima de 20% da sua renda, né? Então, o exemplo que eu estou dando aqui, para a pessoa que tem um salário de R$5.000, nunca comprometa acima de R$1.000 na sua parcela. Porque se você compromete acima de 20%, você vai para fazer a primeira parcela, você vai comprometer 25%, por exemplo. Na segunda parcela, você vai comprometer mais 25%. Na terceira, você compromete mais 20%. 3 parcelas aí, você já comprometeu 70% do seu salário, né? Então, sempre pense, olha, eu não posso comprometer acima de 20% do meu salário, seja em qualquer tipo de parcela for. Então, trabalhar sempre com essa perspectiva de comprometer o mínimo possível, né? Às vezes a gente consegue ver uma coisa que a gente gosta, um telefone, uma roupa, um celular, e a gente faz aquele parcelamento ali para 12 vezes. No mês seguinte, a gente olha outra coisa que a gente gosta e novamente faz aquele parcelamento para 12 vezes. Vai acumulando. Vai acumulando. No terceiro ou no quarto mês, você já comprometeu quase 50%, 60% da sua renda, do seu rendimento, do seu salário. E aí você vai ter problemas no final do ano para poder saldar essas dívidas. Então, o ideal é sempre ter prudência. Não posso fazer muitas parcelas, o cartão de crédito sempre vem à conta, então eu não posso fazer muitas parcelas e comprometer no máximo, até 20% do meu rendimento. Agora, professor, a gente está falando aqui de um planejamento, mas no caso daquelas pessoas que talvez nem começaram o ano, mas já vieram do ano passado com dívida acumulada, talvez com o nome no SPC, como é que faz para resolver essa situação a partir da educação financeira? Foi muito bom você ter tocado nesse aspecto. A inadimplência aumentou muito no Brasil, né? Nós temos quase 60% das famílias brasileiras hoje endividadas, né? Então, é um problema sério, porque a pessoa endividada ela não consome. Se a pessoa não consome, as fábricas não vendem. Se as fábricas não vendem, as fábricas não contratam, o comércio não contrata. Então, toda a cadeia produtiva da economia brasileira ela acaba entrando nesse círculo vicioso, e é por isso que a gente está nessa crise há cerca de 3, 4 anos. O conselho nosso é sempre fazer planejamento, né? Não tem como a gente gerenciar um orçamento familiar sem se planejar, né? E nesse aspecto a gente precisa ser bastante conservador. É muito melhor que a gente não consuma durante um período, né? Pague as dívidas, como você bem falou. O ano 2020 está começando, mas a gente traz dívidas de 2019. Então é importante que as famílias mantenham o seu orçamento familiar e sempre que possível, recebeu o 13º, recebeu férias, faz o pagamento das dívidas do SPC Serasa, sai do SPC Serasa,
porque senão isso vai atrapalhar toda a sua vida ao longo do ano. Dicas valiosas, professor. Então, a gente agradece a sua presença aqui, a sua participação. Com certeza, são muito úteis, principalmente, como a gente disse aqui, início de ano, onde a gente está recomeçando. Então, é muito importante falar sobre educação financeira. Afinal, a gente precisa lidar com o dinheiro no nosso dia a dia. Muito obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. E no próximo bloco, a gente confere uma reportagem sobre transtorno de ansiedade. E também tem o Na Estrada com Betânia Guimarães. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Baiana, baiano, índio branco mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Transtorno de ansiedade, um problema da vida moderna que atinge cada vez mais pessoas. E como identificar as diferenças entre uma expectativa normal e um estado psicológico que prejudica a rotina de quem sente? Qual o melhor tratamento sobre esse assunto? Eu conversei com um especialista sobre isso. Acompanhe. Ficar apreensivo em situações como ansiedade é normal, que muita gente chama de ansiedade, mas outras pessoas, essa palavra faz parte da rotina. Aconteceram uns 4 vezes de eu estar sozinha na rua, não ter acontecido absolutamente nada, eu estar andando e eu parar, porque eu estava sentindo medo de andar, eu estava sentindo medo do que poderia acontecer daqui a 1 minuto, mas eu não tinha informação nenhuma. E eu comecei a perceber que aquilo não era normal. E aí eu procurei um terapeuta, já também, porque eu estava querendo procurar um tempo por outras questões, e aí ele virou e falou, olha, esses sintomas que você está me apresentando são sintomas de transtorno de ansiedade. Medo, preocupação excessiva, insônia são alguns dos sintomas do transtorno da ansiedade. No Brasil, mais de 2 milhões de casos são registrados por ano. E aqui em Vitória da Conquista, será que tem muita gente que passa por esse problema? Às vezes, quando tem alguma coisa para acontecer ou para me fazer e eu fico ansiosa demais, aí eu começo, às vezes, uma dor de cabeça ou às vezes uma tremedinha nas mãos, mas assim, porque eu fico ansiosa com aquela coisa que eu quero ou que eu vou fazer. Você acha que é normal? No meu ponto de vista, eu acho que sim. Mas não é só Lília que pensa assim. Muita gente acha normal esses sintomas. Mas, segundo esse psicólogo, isso é o que diferencia uma simples ansiedade de um transtorno generalizado. Uma ameaça real de medo, por exemplo, faz com que eu tenha as minhas ressalvas, né, e haja de fato de acordo com aquilo que sugere o ambiente, né? Então, ela está inserida aí normalmente no nosso dia a dia. Porém, ela se torna prejudicial quando há uma mudança no meu cotidiano, no meu dia a dia. Aquilo que eu costumava fazer, eu não faço porque o medo se intensifica, eu começo a ficar com pavor das coisas, eu começo a me isolar. E aí, abre-se então a reflexão para a gente pensar, será possível então um transtorno de ansiedade? Porque uma das definições do transtorno de ansiedade, né, que é essa alteração ou intensificação desse estágio dessa ansiedade, é quando geram prejuízos. Esses prejuízos são mentais. Então, eu fico extremamente bloqueado e refém dessa condição. De acordo com o profissional, o uso excessivo do celular, rotinas agitadas, a ausência de uma rotina de sono e, além disso, o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, sedentarismo, são hábitos que contribuem para que o distúrbio se desenvolva. Quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que está ainda nesse processo de investigação, se tem ou não um transtorno de ansiedade, uma das recomendações é a mudança de hábito, especialmente com o celular. E quando se fala de tratamento, buscar ajuda profissional é um importante passo. O tratamento ele é com o médico, o psiquiatra e também com o psicólogo, porque existem casos que precisam do uso da medicação,
né? Além da medicação, é claro que é indicado a psicoterapia, que é feito com psicólogo clínico. Então, é esse trabalho multiprofissional. Quando a gente fala da banalização, está dizendo que eu desmereço uma condição de sofrimento, porque o sofrimento ele existe para qualquer ser humano. Só que aquele que tem um diagnóstico de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade, quando escuta um outro banalizando essa ideia, ou então desmerecendo que pode sofrer dessa forma, é claro que gera de fato esse mal-estar social. Para a Gabriela, além da ajuda psicológica, quem sofre com ansiedade precisa de empatia. É importante a gente buscar apoio nas pessoas que a gente identifica, porque às vezes não são pessoas nem que estão passando pela mesma situação que você, mas que identificam, que têm uma empatia com o que você está sentindo, que olham para você com respeito, de olhar a sua dor, entender que aquilo ali é para você não estar te fazendo bem naquele momento. Então, eu acho extremamente importante. Semana fechada. E hoje, a quinta-feira, é dia de conhecermos, claro, a história de mais um município baiano. E dessa vez, Betânia Guimarães vai contar a história de um município, você vai conferir com ela. Oi, tudo bem com você? Na estrada de hoje eu trago uma cidade que é muito conhecida pelas suas festas juninas. Adivinha aí? Ou melhor, roda a vinheta! Ibicuí, isso mesmo, termo de origem tupi, cujo significado é água do pó da terra. O município foi desmembrado de Poções, que antes se chamava Riacho de Areia. Os primeiros habitantes foram índios pataxós e camacãs. Até 1913, o território do município de Ibicuí era coberto por matas virgens, pois foi a partir desse ano que as pessoas chegaram vindas das caatingas de Poções. A partir daí, os primeiros desmatamentos para a formação de pastagens e cultivos das lavouras de milho, feijão, mandioca, fumo e café começaram. Muitas coisas aconteceram até Ibicuí ser elevada à categoria de cidade, no dia 12 de dezembro de 1952. No último censo, o município contava com mais de 15 mil habitantes. Imagine aí, uma cidade típica do interior, pequena, tranquila, todo mundo conhece todo mundo. Esta é a descrição perfeita do lugar, que se transforma totalmente com a chegada dos festejos juninos. A cidade é há muito tempo conhecida por essas festas juninas. Pessoas de todos os municípios da Bahia e de outros estados brasileiros até vão à cidade para aproveitar o frio e o forrozinho do mês de junho. Durante todo o ano, a cidade se prepara para essa festa, que movimenta uma grande quantidade de dinheiro. O número de visitantes atraídos pelas boas atrações na Praça Regis Pacheco e nas festas de camisas, como o Forró Brega Light, o Tico Mia e o Forró Valeu Boi, chega a ultrapassar até o número de moradores da cidade, é isso mesmo. Tem inúmeras bandas de forró conhecidas nacionalmente se apresentando todos os anos. O lugar, gente, fica a aproximadamente 130 quilômetros de Vitória da Conquista. O local tem um enorme potencial para o desenvolvimento do ecoturismo, como voo livre, passeio a cavalo, observação da fauna e da flora e camping. Então, se você está se programando para ir, prepare para anotar tudo o que eu vou falar aqui e colocar na programação. O turismo rural é outro segmento a ser explorado em Ibicuí. A riqueza da história do tropeirismo, as fazendas e as serras são características peculiares para se desenvolver uma atividade turística voltada para o modo de vida interiorano. Um lugar de natureza simples, repleto de montanhas, vales, cachoeiras, mais de 100 nascentes, tem fazendas e rios que proporcionam uma exploração do turismo voltado para a natureza, a prática de atividades ecoturísticas. As serras da Lontra e do Pão de Açúcar, as cachoeiras da Roda d'Água e do Rio Novo de Baixo e os balneários dos Oliveiras são os principais pontos aí turísticos da cidade. Então coloca na programação, anota tudo. Por hoje foi isso, eu te espero aqui no próximo Na Estrada para conhecer o lugar. Tchau, tchau. Muito legal, conhecemos a história da terra do forró Ibicuí. E o ESB Notícias segunda edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 3424-8763. Amanhã às 11h45 tem mais informação no ESB Notícias primeira edição com Luiz Pedro Passos. E às 6 da tarde, o ESB Notícias segunda edição. Uma boa noite para você e até a próxima.
Operação Volta às Aulas. Fiscalização de transporte de estudantes é feita em frente a escolas de Salvador. Um momento de sensibilizar os pais, aos moradores da área, para um momento de respeito compartilhado. Carnaval de Salvador 2020, divulgada a programação da maior festa de rua do mundo. A expectativa é de mais de 5.000 horas de música, com cerca de 700 apresentações. E na hora de montar a fantasia da festa, saiba os cuidados com a maquiagem. Uma boa maquiagem pode fazer a diferença em instantes. No esporte, o Bahia perde no fim e dá adeus à Copa do Brasil. E o Vitória fecha os treinos e esconde o jogo antes do Clássico Bavi. O TVE Notícias começa agora. Boa noite para você que nos acompanha pela TVE e também pelo Facebook. Com o início do ano letivo e o intenso fluxo de veículos em frente às escolas, agentes de trânsito realizam a Operação Volta às Aulas. Além de organizar o tráfego, a ação orienta pais, alunos e motoristas de transporte escolar sobre as leis de trânsito com um alerta para o uso do cinto de segurança também no banco de trás. Um ato de proteção. É o que representa para esse pai garantir que seu filho use o cinto de segurança. Cinto de segurança antes do carro sair do movimento. Eu oriento sempre ele botar o cinto, até por questão de segurança e questão também da fiscalização. De acordo com o Detran, o uso do cinto de segurança reduz em 40% riscos de mortes e lesão grave. O ato simples de colocar o cinto de segurança nas crianças diminui as chances em 4 vezes delas se machucarem. Para reforçar a necessidade do uso do cinto de segurança, a importância das leis de trânsito e organizar o tráfego, a Trem Salvador realiza nesse mês a Operação Volta às Aulas. É um momento de sensibilizar os pais, aos moradores da área, para um momento de respeito compartilhado, e também nós aproveitamos para orientar aos pais, principalmente aos pais de alunos que estão transitando nesse local, para o uso dos dispositivos de segurança com as crianças. E para as crianças que têm acima de 10 anos, não esquecer de usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Além de orientar os pedestres sobre o respeito às sinalizações de trânsito, os motoristas também são orientados sobre a importância dos dispositivos de segurança. Um deles é a cadeirinha, que é de uso obrigatório. Independente de ser infração de trânsito, é um ato de amor. O pai deve zelar. E a segurança no interior do veículo, principalmente, é uma responsabilidade dos pais. Tem que usar os dispositivos de segurança de acordo com a idade e o peso da criança. E se a criança tem acima de 10 anos, ela pode sim usar o cinto de segurança normal, desde quando ela tem acima de 1,45 m de altura. Outra ação que também tem por objetivo proteger as crianças são as fiscalizações do transporte escolar. Para ver se eles estão em dias com a documentação, se estão com o auxiliar, que também é muito importante com crianças pequenas. Sempre tem que ter o auxiliar para poder conduzir as crianças no fundo com segurança, colocando sempre o cinto. Hoje a gente já tem uma cultura, né, diferenciada de 20, 30 anos atrás. O trabalho que a própria prefeitura vem fazendo em cima da segurança do passageiro e do próprio transportador escolar no uso do cinto de segurança. Então aí fica fácil, não fica difícil trabalhar com eles, não. É isso aí. E estão abertas as inscrições para as turmas 2020 do Núcleo Moderno de Música da Casa da Ponte, no Pelourinho. Quem tem as informações para a gente é a repórter Darley Martins. As inscrições começam agora, mas os detalhes aqui com o Gilberto, que é o diretor de música aqui da Casa da Ponte. Aqui na Casa da Ponte, que é uma ONG de patrimônio histórico, arquitetura e música. Representando a música, a gente tem o Núcleo Moderno de Música e também a Orquestra Afro-Sinfônica. O Núcleo Moderno de Música surgiu em 2008, aqui nessa casa, saiu e retornou para aqui no ano passado. Então nós estamos abrindo as turmas 2020, temos alguns cursos aqui, temos excelentes professores com muita qualificação, tanto acadêmica quanto um nome no mercado, assim, quanto profissionais de grande respeitabilidade, de trabalhos, né? Então eu tenho curso de guitarra, né? Tenho curso de violão, tenho curso de contrabaixo elétrico, contrabaixo acústico, percussão, piano. Essas são as áreas. Só para a gente concluir, os preços são populares, dá para
todos os bolsos, né? Os preços são populares, tem alguns cursos são mais avançados e tem uns preços mais normais do mercado, mas a maioria dos cursos são preços populares e, em particular, o curso Leitura Musical para Ritmista, que é voltado para os ritmistas, para quem toca tambor em Salvador, para quem faz a música de Salvador. E que a ideia é que eles escrevam sua própria música, que eles possam fazer sua própria música. E o curso Música e Mercado, que igualmente é para esse público, que é um público que tem dificuldade de ter acesso à universidade, pagar escola particular, eu não diria que o valor sequer é uma mensalidade, é uma taxa de manutenção. Então vale a pena, no mínimo, vir aqui para bater um papo, tomar essa brisa aqui do Pelourinho de tarde e conversar com a gente. Exatamente. Muito obrigada pelas informações, Gilberto. Voltamos ao estúdio. Atenção. As inscrições para o curso de formação complementar da Guarda Mirim Antônia Costa. O candidato deve ter entre 15 a 17 anos, ser brasileiro, morar em Feira de Santana, estar matriculado na rede regular de ensino no primeiro ou no segundo ano do ensino médio e ter renda familiar de até 6 salários mínimos. Ao todo, são 200 vagas e os interessados devem se cadastrar através do site www.feiradesantana.ba.gov.br. E hora de ver como está o trânsito na cidade. Imagens ao vivo a gente vê agora aqui da Avenida Paralela, sentido rodoviária, ali sentido centro, né, daqui da capital baiana, próximo ao viaduto de Narandiba. A gente percebe um trânsito um pouco intenso, né, com um pouquinho de retenção ali na via marginal, mas do lado de fora parece que está mais tranquilo. Um pouquinho também de trânsito para quem vai entrar ali para ir para o Cabula, para Narandiba, enfim. Trânsito intenso, mas com pouca retenção. Agora são 6 horas e 36 minutos. Daqui a pouco, veja novidades para o Carnaval de Salvador 2020. E confira também dicas de cuidados com a maquiagem, que é tão requisitada para compor as fantasias na hora da folia. O Grupo Apuama apresenta Cada Lugar na Sua Coisa, revisando a obra do grande Sérgio Sampaio. Dia 7 de fevereiro, às 18h30, no Espaço Cultural Jotapuã, Rua do Teatro, Itapuã. Irmãos, venha descobrir o que uma freira faz na comédia A Noviça Mais Rebelde. Essa peça é engraçada pra diabo. Ih, inferno, falei diabo. Diabo, falei inferno. A TV exibe entrevista especial com o líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak ao jornalista Bob Fernandes. Eu acho que vale a pena a gente continuar compartilhando visões, mesmo essas visões que parecem fabulosas sobre a vida e sobre o mundo, porque nós podemos dar sentido às nossas existências. Nesta quinta, às 10h30 da noite. Entrevista especial, só aqui na TVE. É sua, é da Bahia. De volta com o TVE Notícias, faltam apenas 2 semanas para o Carnaval. E hoje foram apresentadas as novidades e atrações para a Folia de Salvador neste ano. A expectativa é que a capital receba 850 mil visitantes para curtir a festa. Foi dada a largada para mais uma edição do Carnaval que o baiano é mestre. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira. Com o tema O Carnaval dos Carnavais, Salvador espera realizar a melhor edição da história da festa. A expectativa é de mais de 5 mil horas de música, com cerca de 700 apresentações. Tá pensando o quê? Se é para acontecer, tem que ser em grande estilo. Afinal de contas, a gente deve receber mais de 850 mil visitantes. É sempre uma oportunidade também, não só de brincar, mas conhecer a cidade de Salvador, aqueles que voltam aqui. Nós temos espaços, inclusive, para descansar nas nossas orlas, nas nossas praias. Além dos 7 circuitos oficiais do Carnaval, a cidade também terá festa em 10 bairros. Ao todo, serão 6 dias oficiais de folia, de 20 a 25 de fevereiro. Mas antes tem o pré-carnaval. Dia 15 tem o Fuzuê, marcado pela alegria e irreverência pelas ruas da Barra e Ondina, no circuito Tapajós.
No domingo, dia 16, será a vez do Furdunço, que recebe 42 atrações. Já no dia 18, o gigante Léo Santana invade o circuito Orlando Tapajós com o Pipoco. É o segundo ano que isso acontece e até então eu fui o único artista a fazer parte desse projeto. Me sinto abençoado. A abertura oficial da festa este ano será no Farol da Barra. E quem comanda a folia é ele, Carlinhos Brown. Somos nós que estamos abrindo o carnaval. Eu nunca me coloco no espaço de um posicionamento especial. Eu estou representando ali um coletivo. E o coletivo é Axé Music. E para fazer a alegria do Folião Pipoca no circuito Campo Grande, o mais tradicional do carnaval de Salvador, se apresentam Saulo, La Fúria, Cláudia Leite, Jerônimo e Carla Pérez. Por falar nisso, uma dúvida de muita gente é sobre as obras da região. Barrondina, a gente inaugura a obra no dia 18, portanto quarta-feira do início do carnaval, sem qualquer risco, e o Curuzu, onde também acontece a folia, a gente, assim como a Avenida 7, libera até a entrada do Ilê. Para encerrar a festa, o tradicional arrastão da terça-feira será também com Carlinhos Brown. Mas não para por aí. Por conta própria, Léo Santana volta às ruas para a quarta-feira de cinzas, encerrando a folia baiana. Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer, é mais uma do xixi pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer. E falando em carnaval, no próximo domingo será realizado aqui em Salvador um bazar com edição especial carnavalesca com peças de roupas plus size. Quem traz pra gente as informações agora é Darlene Martins. Darlene, tem produto com preço de até R$5, é isso mesmo? Boa noite. Oi, Cambuí, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, olha, quem usa um manequim aí de numeração maior não vai passar aperto nesse carnaval não, viu? Isso porque no próximo domingo o Bazar Plus Size, que vai acontecer aqui no Hostel Morro do Cristo, na Barra, vai trazer sim uma cara do ano bem acessível. Vamos conversar aqui, Kika. Mas, desculpa, Kika, é para falar desse bazar voltado aí todo para o carnaval, é, Kika? Boa noite. Boa noite. Exato. A gente, na verdade, no último bazar, a gente estava com uma das colegas com essas tiaras, com as tiaras para carnaval. E aí eu disse assim, por que a gente não faz então uma edição especial de carnaval? Então a intenção é trazer shortinho, blusas mais frescas, também fantasias e os acessórios de carnaval, glitter. Isso vai acontecer durante todo o domingo aqui, é isso? Exato, das 10 às 17. A intenção é que a mulher gorda se sinta em um ambiente confortável para ela, sem julgamentos. Kika, a gente sabe que vai ser uma edição especial aí, né, toda voltada para o carnaval, mas esse bazar, ele surgiu a partir da necessidade de pessoas consideradas fora do padrão de encontrar a sua numeração, é isso? Exatamente, essa necessidade a gente sempre sentiu. A Carla, que é a idealizadora do bazar, a que fez o primeiro, ela fazia achadinhos e pela dificuldade de encontrar numerações maiores, ela convidou algumas seguidoras para fazer o primeiro bazar. E assim surgiu o bazar. E domingo vai ter essa edição toda especial aqui, com muita fantasia. Para todo mundo se sentir bem à vontade, para procurar, para fazer. Eu digo que é além de compra, porque existe uma troca, existe uma rede de apoio entre essas mulheres que sofrem preconceito ao entrar em outras lojas. Imagina, obrigada, gente, é de graça. E olha só, por falar em carnaval, em beleza, em moda, durante esse período a gente costuma abusar muito, né, das cores aí da maquiagem. E vocês vão ver agora uma reportagem que eu preparei justamente sobre os cuidados com a maquiagem. Vamos ver agora. O mercado da maquiagem recheado de opções. Essa variedade de cores e tons tem o poder de disfarçar espinhas, olheiras e também de iluminar a pele. Durante o carnaval, muita gente abusa desse universo colorido para camuflar as imperfeições e se fantasiar. Mas é importante ficar atento à validade dos produtos. Antes de eu me tornar maquiadora, eu já utilizei batons e já tive alguns problemas em mim. E eu digo assim, que se a gente soubesse a seriedade que teria mais cuidado e prestaria mais atenção nas validades no rótulo dos produtos que a gente compra. Uma boa maquiagem pode fazer a diferença em instantes. Basta um batom,
E um pouco de máscara para cílios. Para a mulher se sentir poderosa. E além de mudar a nossa aparência, também mexe com a nossa autoestima. Mas se os cosméticos não forem testados dermatologicamente, o poder da maquiagem se inverte e pode provocar sérios problemas de saúde, inclusive para os olhos. Carnaval é uma época de muito calor, você sua muito normalmente. Então, às vezes, aquela maquiagem que normalmente não lhe irrita, ela pode irritar em contato com o suor, porque o suor escorreu. Então, ter mais cuidado na hora de escolher a maquiagem. Escolher sempre a maquiagem hipoalergênica. Quem já tem uma tendência à alergia, lembrar que crianças e adolescentes têm que ter muito cuidado no uso da maquiagem, porque às vezes mesmo uma maquiagem feita para criança, ela pode ter produtos que podem dar alergia e sensibilizar. Lali não dispensa uma maquiagem, mas ela garante que costuma tomar todos os cuidados necessários para uma pele bonita e saudável. Por mais que eu esteja cansada, eu sempre utilizo demaquilante e depois eu passo um hidratante para dormir. Tudo bem. E faz aquela higiene também com os produtos? Sim, com certeza. Sempre que eu utilizo, eu faço aquela hidratação, faço os cuidados semanais que tem que ter, que muitas pessoas não têm essa iniciativa de ter e ficam com preguiça e depois vem os danos nos nossos rostos. Né? Outra dica importante é armazenar a maquiagem corretamente. Se você não tiver cuidado, ele pode armazenar muitas bactérias. Então, você tem que sempre lavar os pincéis, secar e tem que deixar as maquiagens sempre em um lugar arejado, fresco, porque também pode causar, às vezes a maquiagem está válida, tá boa, mas pelo fato do mau uso, do mau cuidado com ela, pode tornar curto prazo da validade das maquiagens. Muito cuidado. E hoje a empresária Flora Gil recebeu aqui em Salvador o título de cidadã baiana. Agora oficialmente cidadã baiana, a empresária Flora Nair Giordano Gil Moreira, mais conhecida como Flora Gil, era só emoção. Em 2017, Flora, que é paulista de nascimento, já havia recebido o título de cidadã soteropolitana. É emocionante, porque é uma cidade que eu elegi e a cidade me aceitou. É bom quando você tem essa reciprocidade. Então, isso para mim é importante. Eu estou muito contente. Para ela, muito importante, porque para mim também, claro que sou baiano, que prezo muito essa consideração que a minha terra, que todo o meu âmbito social e tal, presta a ela. Para mim também é uma homenagem que também salpica em mim. Né? Ela realmente se tornou uma aficionada da vida baiana, da cultura baiana, do modo baiano de ser. E agora a gente volta a falar sobre o trânsito, só que de outro ponto. Imagens ao vivo da BA-099, ali a Estrada do Coco, próximo à entrada de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A gente percebe o trânsito bem tranquilo, né? Nos dois sentidos. Agora são 6 horas e 48 minutos. Já tem notícias do esporte. Viu bastante 3x3. No fim, e Deus a Copa do Brasil. E o Vitória fecha os treinos e esconde o jogo antes do Clássico Bavi. Gilberto Gil com o show Ok. Dia 7 de fevereiro, 8 da noite, em única apresentação na Concha Acústica do TCA. Ok. Ingressos à venda na Ingresso Rápido e bilheteria do Teatro Castro Alves. Ok. Gilberto Gil na Concha Acústica do TCA. Classificação 16 anos. Ivete, Jal e Luiz Caldas vão comandar a segunda edição do Baile Bahia Real Masquet. Dia 13 de fevereiro, às 21 horas, no Palácio da Aclamação. Realização Voluntárias Sociais da Bahia. Venha com a gente para a maior festa de rua do mundo. Pega essa levada de jeito, o clima é perfeito. Muita alegria e diversidade para você na sua tela. No ar, corre junto quando arrastam passar. Pega essa levada de jeito. Mais de 70 horas de transmissão ao vivo. Energiza, prepara pra pular.
Abertura em 3 circuitos. Energisa, prepara pra pular. É na pegada formigueira. Carnaval 2020, só aqui na TVE, o canal do Carnaval. Apoio Verão Embasa. Onde chegar, a onda é economizar. É no verão que o bicho pega. Combata o mosquito da dengue. Secretaria da Saúde, Governo do Estado. De volta com o TVE Notícias, agora falando de futebol. A torcida do Bahia ainda não acredita no que aconteceu ontem. O time foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. O tricolor perdeu por 1-0 para o River do Piauí. E a nossa equipe foi para as ruas conversar com os torcedores depois dessa derrota. Um simples empate diante do pouco conhecido dos baianos, River do Piauí, era o que precisava o Bahia para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Mas o time acabou eliminado de forma